Olá, meninas! Estamos aqui, hoje é o Dia das Mães, um dia assim tão esperado, né, para todas nós que somos mamães. E hoje é uma alegria no meu coração e acredito que todas que estão aqui, de estar apresentando esse papo de mãe. Como nós estamos distantes nessa quarentena, foi uma forma que nós achamos em estar próximos a vocês. E nesse dia, sintam-se abraçadas. E para começar, né, como quase todas me conhecem, eu sou Paola, mãe do Eduardo Júnior. O Eduardo Júnior é o filho da promessa, é o filho que eu tanto esperei, eu não podia gerar. E no momento certo, Deus me presenteou com o Eduardo Júnior. Então, o Dia das Mães para mim é um dia muito especial, um dia onde eu ajoelho pela manhã e glorifico a Deus pela dádiva dele ter me dado um filho tão abençoado, que é a promessa dele para minha vida e do pastor Eduardo. E hoje nós estamos aqui para ouvir várias histórias como essa minha que vocês já conhecem, e está aqui conosco essas mulheres lindas, mães, que com certeza Deus também fez promessas nas vidas delas e cumpriu ao seu tempo. E para começar, né, vamos começar assim para a gente interagir com as apresentações. Cada um vai falar o seu nome e o nome do seu filho. Meu nome é Elaine, eu tenho 2 filhos, eu sou mãe do Nicolas e do Rafael. Meu nome é Cristina, sou mãe da Fabiana e da Caroline. Meu nome é Leda, eu sou mãe do João Otávio, da Maria Clara e da Ana Júlia. Meu nome é Neuza Torres, eu sou mãe do Gustavo, do Eduardo e do Juliano. Meu nome é Ellen Cristina e eu sou mãe do João Vitor e do Pedro Luca. Eu sou a Daniele e sou mãe do Davi. Eu sou a Maria Francisca, mãe do Flávio Gabriel, Edinael, Manuel Divino, Vailton e Antônio César. 5 filhos. Olá, vocês viram que teremos, acho que histórias muito boas aqui, que com certeza vocês vão se identificar com uma delas. E para começar, vamos começar com a Dani. A Dani tem só 19 anos, ela teve o bebezinho dela com 18 e ela é uma mãe jovem. E nós queremos ouvir, Dani, um pouquinho da sua experiência, como é que foi ser mãe tão jovem, né? Conta pra nós um pouquinho. Foi uma experiência boa. Como toda mãe de primeira viagem, tive meus medos e inseguranças de como seria a gravidez, a gestação, se eu daria conta, se eu saberia quando meu bebê precisaria de um médico, se estaria doente, se estaria precisando de alguma coisa. Eu tive na 20ª semana da gestação, eu tive picos da pressão, foi aquele caos porque eu tinha medo do parto por conta da pré-eclâmpsia, mas no final deu tudo certo, Deus abençoou. No dia do parto minha pressão não subiu, Davi veio ao mundo com saúde, bem, em paz. E depois que eu tive ele, eu pude ver que eu dei conta, que aquele medo e insegurança que eu tinha, a mãe tem o sentido de saber se o filho está doente, ela sabe, se o filho precisa de alguma coisa, ela sabe. E pra mim, acho que eu tirei de letra, assim, acho que... Olha lá, tá vendo? Tô jovem, tirei de letra, isso aí. É desse jeito mesmo. E tudo compensa, né? O cheirinho deles, o chorinho, tudo valeu a pena. Tudo vale a pena. As noites mal dormidas valem a pena. Tenho meu marido que me ajuda muito, muito, muito. Então, Davi, assim, é bênção pura na minha vida, com certeza. E olha, ela falou uma coisa muito interessante, que é muito importante, os pais ajudarem. Isso é essencial, né? Nós como mãe, nós damos conta, mas se nós tivermos o auxílio, mais ainda. E é isso aí, né, Dani? Aí ia curtir a maternidade para vir os próximos. Mais pra frente. Mais pra frente, isso mesmo. Vai curtindo o bebezinho, isso mesmo. Ellen? E você, Elaine, você deu conta? Na verdade, eu queria dar conta, era um sonho querer dar conta, querer ter toda essa experiência que ela está contando.
Eu fiquei sonhando bastante tempo. Nos meus planos, eu era tão novinha, mas eu não tinha planos de ter bebê. E eu fui sonhar isso assim um pouco bem mais tarde. E aí tem a porta biológica, tem a questão da idade da mulher e tantos outros fatores. E aí me foi negado, eu não conseguia. 1 ano, 2 anos, foram 3 anos. Tentou adotar. Tentei adotar também me foi negado. Aí, processo de adoção, para quem consegue, é uma bênção, mas para quem não consegue, é uma outra derrota tão dolorida quanto não engravidar. É muito triste. São vários nãos com o médico, nãos com o tratamento, nãos com adoções. E aí você continua sonhando e sempre frustrante. Mas o que a gente não pode deixar quando se é uma pessoa de fé, quando você coloca fé na sua vida, é não desistir daquele sonho. E a palavra que eu carrego assim pra mim na minha gravidez do Nicolas, eu não aguentava mais orar, eu já não falava assim, não vai me ouvir, Deus não vai me ouvir. 1 ano, 2 anos, não vai acontecer. Mas quando eu decidi clamar, foi o clamor de uma mulher que queria ser mãe. Nossa, tô fazendo eu lembrar agora. Quando você clama, você consegue. É muito frustrante quando uma mulher quer e não consegue. Mas Deus escuta, né? Aquela campanha que nós tivemos há 8 anos atrás, Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Eu não tinha filho, mas eu participei mesmo assim. Eu fiquei um pouco estressada com o tema da campanha, eu confesso. Falei, nossa, mas podia encaixar alguma mulher que não tivesse filhos, né? No tema. E eu tenho um perfil meio audacioso e eu falei assim, eu vou participar. Eu não tenho filho, mas eu vou. E foi incrível. A campanha terminou e eu me frustrei de novo porque eu não estava grávida. E aí havia uma promessa, né, que as mães, as mulheres que não tivessem filho iam engravidar nessa campanha. Eu me agarrei nessa promessa. Falei assim, não, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou clamar, Deus vai me ouvir. E a campanha acabou, mas 60 dias depois, o que aconteceu? 60 dias depois, eu estava grávida. Eu demorei muito para descobrir que eu estava grávida. Durou 60 dias. Mas Foi numa ida no médico, né, Helena? Foi numa ida no médico. Eu fui fazer um procedimento de fertilização. Eu queria tentar a fertilização. Olha só. Foi bem lembrado. Foi em Araçatuba, um doutor Paulino, em Araçatuba, é uma clínica de fertilização. Doutor Paulino, menina, você está grávida. Foi bem emocionante. Foi muito emocionante, muito emocionante. E eu me recordei, né? Quando ele faz os cálculos de quanto tempo você tá, eu lembrei que quando terminou a campanha eu já estava. E eu me identifico muito com a sua história. Eu tava ouvindo aqui e chego a ficar emocionada. Porque como é difícil, né? A gente sonhar uma coisa e isso não acontecer no nosso tempo, né? A gente entendeu o tempo de Deus, né? E eu vivi muito de perto isso. Porque quando os médicos dizem não, parece que ela tem uma força sobre a nossa vida, né? Verdade. Ela tem um poder, assim, a gente crê que Deus pode, mas o não do médico parece que é tão forte naquele momento. A gente tem que ter muita audácia. Tem que ter. E eu te ouvindo assim, nossa, me identifiquei muito. O doutor Paulino falou, o que você está fazendo aqui nessa clínica? Eu bem lembrada, não lembrava desse detalhe. Olha. Foi. E foi incrível. Nossa, a gente lá em Araçatuba, meu Deus. Como o tempo passa, eu agradeço. E o pai, como é que ficou quando soube? Nossa, tava junto, o Bonner tava junto. Nossa, a gente fica, né, sem acreditar, fica tremendo, nem acredita. Nos primeiros dias não pode nem fazer nada, que acho que vai acontecer alguma coisa, não vai. Mas o parto do Nicolas, tudo do Nicolas, o Nicolas é uma criança doce, calmo, ele é uma bênção. E aí você que não podia ter nenhum filho, Pois é. passa quanto tempo? 6 anos, né? 6 anos depois, o Nicolas que é um irmão, falei, meu filho, é muito difícil ter um irmão, você não queira saber como é difícil ter um irmão. Mãe, mas eu quero irmão. E eu ensinei a mesma coisa que eu fiz pra ele. Filho, se você quer um irmão, as coisas não são fáceis. A gente vai ter que pedir pro Papai do Céu, nós temos que pedir pra Deus um irmão. Se Deus vai querer que você queira um irmão, né? Nós somos criados segundo a direção de Deus. E ele orava pedindo esse irmão. E ele tem esse irmão. Eu tive 2 bebês, a gestação perfeita, parto tranquilo. E Deus é fiel, né? Deus é fiel.
E aí fica um testemunho, né? Já hoje, para você aí que não pode gerar, né? Que tem o diagnóstico do médico que não pode. Não né? acredito. Deus é o Deus do impossível. Sim. Se Ele prometeu no tempo dele, com certeza vai acontecer. Continue firme e perseverante na oração. Eu né? acho que audácia, fé e clamor, acho que resume bastante tudo. essa experiência. É tudo. Sim. É verdade. Que história linda. A gente fica até emocionada, né? Nossa, eu tô tremendo. E nós também temos aqui a irmã Neuza. A irmã Neuza, ela tem 3 filhotes lindos, né, irmã Neuza? E ela vai contar um pouquinho da experiência dela com o primeiro filho dela, que é um filho muito especial. Eu fico às vezes olhando assim para ele e vejo o quanto ele é especial. E eu acredito que Deus dá filhos especiais para pessoas especiais. Então com certeza ela tem muita coisa para contar pra gente também. Como a Paola disse, tem bastante coisa. Eu vou ficar falando aqui, eu fico falando a noite inteira, falo bastante. O Gustavo, assim, foi uma experiência incrível na nossa vida, né? Na minha vida, na vida do meu esposo, porque foi meu primeiro filho. E como as mães que me antecederam aqui disse, né? O primeiro, a gente não tem experiência, não tem conhecimento de causa. E o Gustavo, para mim, nasceu aquele bebê lindo, maravilhoso. Para mim estava tudo certo, tudo tranquilo, né? Até ele ir para a escola. Então, quando o Gustavo começou a ir para a escola, nós começamos a ter um pouquinho mais de dificuldade por conta da exigência que a educação exige em si, né? A concentração, a atenção da criança no aprendizado, a interação social com os coleguinhas. E isso começou a refletir em Gustavo e em nós, os pais. Então, quando o Gustavo ainda era pequeno, nós fomos chamados à escola e observaram-se que ele era diferente. Era um menino diferente da turma, da faixa etária dele, tinha um comportamento um pouco diferente. Mas, para mim, que não tinha experiência nenhuma, ainda não sabia o que lidar, o que fazer, né? Então, começou-se as nossas buscas. Começou até que numa escola onde ele estava estudando, tinha uma psicóloga que trabalhava e observou, nos chamou. E o primeiro diagnóstico que nós tivemos do Gustavo foi que ele tinha transtorno de déficit de atenção. E para mim também era uma novidade, também não sabia o que era isso. Fui buscar, conhecer o que era o transtorno de déficit de atenção, até que a caminhada é longa, não ficaria muito tempo aqui contando tudo, então vamos ir mais adiante. E foram várias buscas, psicospedagogas, psicólogas, neuropediatra, até que chegamos num psiquiatra. Nisso ele já tinha 14 anos de idade. Demorou bastante o diagnóstico, né? Demorou bastante. Que ele me falou de um transtorno, né? Do desenvolvimento, que até então era classificado como síndrome de Asperger, que hoje nós sabemos que está dentro do espectro do autismo. E aí para nós foi aquele espanto. Mas o que é isso? Nunca tinha ouvido falar disso. Síndrome de Asperger, autismo. E o médico falou assim: mãe, ele se enquadra dentro desse quadro, e você recebe um diagnóstico dele, e agora? O que fazer? Como fazer? Tinha uma receita pronta para nós, né? E o que me coube é meu filho, é nosso, tá aí, o Senhor nos deu. Então vamos ver o que nós podemos fazer. Eu fui buscar conhecer, fui buscar conhecimento para entender o que era o transtorno, para mim poder saber lidar com ele. Em casa nós não tínhamos problema, porque ele é uma criança tranquila, uma criança bem pacífica, às vezes até dá problema por ser muito
pacífico, muito tranquilo. Mas ao sair fora da escola, hora que não estivesse ao meu alcance dos meus olhos, da minha proteção, como seria, né? Esse era o nosso maior temor. Preparar ele, então, para ele ter autonomia, independência e saber viver longe do reduto ali da nossa casa, da família, né? Estar convivendo na sociedade, que na verdade é uma luta, né, de todos que estão dentro do espectro autismo. Uma luta Constante ainda, né? Uma luta constante, porque até onde os estudos nos revelam, não existe uma cura cientificamente falando, mas existe uns tratamentos e Que ajuda, né? acompanhamentos e na verdade o aprendizado, né? Ele aprender a lidar com as circunstâncias que vão surgindo, que vão aparecendo. Então foi um desafio. Na verdade não é, né? É um desafio constante. Estou cada dia aprendendo. Eu digo que eu aprendo sempre. Eu acho que mãe de filho especial, todo dia tem algo para aprender. Vai aprender sempre, porque sempre é algo novo, não dá para fechar a conta. Neuza, e ao decorrer, quando você soube da notícia, isso te abateu ou você falou, não, eu vou à luta, que vier, vamos enfrentar? Eu assustei, na verdade, né? Foi um susto. Tipo assim, como assim, né? Então, até que eu busquei o conhecimento para poder entender, eu fiquei um pouco aflita. Mas na questão, porque eu não tinha conhecimento. Tipo assim, meu filho estava, a princípio, vamos dizer, que eu tinha um problema e não sabia por onde começar para ajudar ele, né? Em algumas circunstâncias. Não com ele mesmo, mas com relação, principalmente na escola, na educação, que é um lugar onde se exige muito, porque em casa a gente se acostuma, né? Se adapta. Os irmãos se adaptaram, a gente se adapta à pessoa, mas quando sai fora dali da casa, aí é outra história. Porque até mesmo que a mãe tende a proteger, né? Independente eu acho que da idade, a gente quer proteger. Ainda mais nessa situação, né? Eu imagino você pensando, como é que vai ser lá? Sendo que aqui eu consigo proteger. Você me faz lembrar essa questão da proteção, é algo bem assim, que é uma das coisas que eu ainda tenho que lidar com isso até hoje. Por quê? Porque eu aprendi e sei que com algumas coisas ele não sofre com isso, mas algumas coisas, querendo ou não, ainda me faz sofrer, porque a gente vê e às vezes tem coisas que você não pode intervir, né? Por exemplo, na questão do relacionamento mesmo assim, que é um dos fatores mais fortes, que é a interação social. Então, por exemplo, a gente acha que porque nós, como nós que somos amigas, temos amigos, nós achamos que todo mundo tem que ter e todo mundo sente falta de ter amigo, né? E no caso deles, eles têm dificuldade, né, de ter esse relacionamento de amizade. Então, se a gente para pensar nisso, isso de certa forma causa um sofrimento na gente. Aí eu aprendi que nem todos têm essa necessidade de ter os amigos como a gente. Às vezes, vamos por eu preciso disso, tem essa necessidade, né? Nós aqui temos, mas eles nem sempre, nem todos têm essa necessidade. Então, de se chegar num ambiente, né, dele chegar num ambiente de adolescentes, de pessoas da idade dele, e você vê que as pessoas às vezes ignoram, ou algum tipo de chacota, ou algum tipo de, como que eu posso dizer? Excluir, né? De mímica, que eles têm dificuldade de compreender, e a gente de longe observa e vê. Então isso dói na gente, né? Aí dói na gente.
Eles não, porque eles não percebem, né? Eles não captam. Daí a mãe, como é leoa, né? Logo, Nossa. Aí a mãe sofre nesse sentido, porque você tá vendo que as pessoas às vezes estão fazendo algum gesto, alguma coisa, um olhar, né? Quantas vezes de longe eu percebi alguns olhares, e aí você fala, mas ao mesmo tempo eu me consolo porque eu sei que aquela pessoa falta conhecimento, né? Porque aquela pessoa tá agindo daquela forma porque ela não tem conhecimento da necessidade que o outro tem, da limitação que o outro tem com alguns aspectos. Então, eu me consolo, me conforto desse jeito, dessa forma. E tem dado certo, né? Tem dado conta. Estamos dando conta. Isso aí. Ô Neuza, e falando assim do Gustavo, aonde que ele chegou? Quantos anos ele tem hoje? E o que ele fez? Estudou o quê? Trabalha no quê? O Gustavo, assim, eu falo que tem hora que eu acho que eu aprendo, talvez eu aprendo mais com ele do que ele comigo. Ele me ensina muito, né? Nós chamamos de anjo azul, né? Os autistas. Então, ele é meu anjo azul, que apareceu na minha vida e eu aprendo muito com ele. Porque a tranquilidade de lidar com as coisas. Hoje o Gustavo tem 23 anos, recém concluiu, né, o curso superior de sistemas para a internet, nunca reprovou nenhuma série. Nós tivemos um pouco de dificuldade no ensino superior, quando ele adentrou no presencial, mas devido... Hoje, eu já tenho, no momento não, mas hoje eu vejo um olhar diferente, que as dificuldades que a gente teve foi porque os professores também não sabiam lidar, né? A maioria, infelizmente, ainda tem muitos professores que ainda não estão preparados para lidar com isso. Então, eu também não posso culpá-los. Hoje também eu já tenho um pouco mais de experiência, né? Mas eu consigo entender dessa forma. No momento a gente sofre. Então, o Gustavo hoje é uma pessoa que eu viajei esse ano de férias. Foi a primeira vez que eu deixei ele, ficou responsável em casa, porque antes, eu falo isso, e foi uma vitória muito grande, porque antes a gente pensava assim, como deixar esse menino algum dia que eu precisar não estar em casa, a gente precisar fazer uma viagem, como será, meu Deus, né, os temores que aparecem. E esse ano... ele nos surpreende muito, e esse ano nos surpreendeu mais uma vez. Viajamos, ele ficou responsável pela casa, de fazer almoço, de cuidar da casa. Então hoje eu saio, o Gustavo toma conta de casa. Então assim, ele cozinha, se precisar ele lava, se precisar ele passa. Faz um bolo delicioso. Faz bolo, é confeiteira, adora cozinha. Então hoje o Gustavo, assim, ele trabalha já... passou de um ano, né? Já está no segundo ano que ele está na Metal Frio, no programa Jovem Aprendiz. Ele trabalhava na Metal Frio, fazia um curso técnico no Senai à tarde, profissionalizante, e ainda estava cursando o nível superior, né? Agora ele terminou o nível superior, está parado agora por conta da pandemia, né? Mas já está pensando em fazer um outro curso superior, gastronomia. Olha só, ele super vai se identificar. Eu falei para ele, você não quer fazer nutrição? Ele falou assim, não, nutrição eu acho que é coisa mais assim para médico, tá? Eu quero fazer. Foi a mão da massa. Eu falei, então tá bom. E a história da Neuza é uma linda história de superação, né? Uma superação do Gustavo, da família, né? Porque eu acho que isso envolve todos os membros da família. E eu acho que vou acabar chorando ainda aqui nessa... Porque cada história que eu ouço, eu fico assim, meu Deus, como Deus dá graça para cada um de nós, como Deus nos orienta, né? E tudo dá certo. E no caso da Neuza, eu vejo muito assim, a questão da aceitação, né? Às vezes a gente tem alguém lá em casa, um filho, e a gente não quer aceitar. Mas nós precisamos aceitar que cada um é de um jeito, né? Deus, ele fez cada um da sua forma. E o que a gente puder ajudar, assim como a Neuza fez, ela vestiu a camisa do filho, vamos estudar, vamos trabalhar. E é o que ela tem feito. E pra mim, assim, é uma linda história de superação.
A mãe, eu acho assim, que se a mãe não despertar e olhar o que o filho tem de melhor e ajudar ele, tem que ser a primeira pessoa, né? A primeira pessoa a dar esse pontapé inicial. E como você falou, Paola, no sentido da aceitação, isso é muito sério. Porque eu conheço várias pessoas que hoje, com a experiência que eu posso dizer que eu tenho de ter um filho, né, especial, pessoas que não aceitam o diagnóstico. Então, quando as pessoas não aceitam, dificultam muito para essa criança. É sofrimento para a criança, né? Traz sofrimento e acaba sofrendo para todos, porque não vai deixar de ter o diagnóstico simplesmente porque o pai ou a mãe, a família não aceitou. Ele vai continuar tendo o diagnóstico, só que vai retardar os tratamentos, vai retardar tudo aquilo que a família poderia estar investindo. Graças a Deus, assim, sempre fui muito assim, eu sou da área de exata, né, gente? Então, eu sou muito mais pra lógica, raciocínio lógico, do que, tipo assim, ficar, não pode. Não, então, encarar de frente, né? Vamos encarar, como diz um velho ditado, aceita que dói menos. Né? Então, a Neuza é uma mãe que deu conta. Deu conta. Tá dando conta, né? Graças a Deus. E nós temos aqui a Leda. A Leda, que é a mãe de 3 crianças lindas, uma adolescente, né? E que é a mãe do coração, né, Leda? Foi difícil assim no começo, né? Porque na trajetória da minha vida eu passei por alguns percalços, né? Mas eu conheci o meu atual esposo e ele tinha essas 3 crianças e eu fiquei no começo assim, falei, meu Deus, será que eu vou dar conta, né? Porque, assim, eu escuto assim às vezes da brincadeira, nossa, chegou o pacote completo. E eu falo assim, eu não gerei filhos no meu ventre, mas eu gerei no coração. Foi difícil, não é uma família assim de comercial de margarina, né? De ninguém. Tudo perfeito, de ninguém. Uma boa notícia pra você. A de ninguém Aí eu fui aos poucos, assim, me moldando também. Às vezes tem as dificuldades, que nem agora a Júlia, quando ela veio morar comigo, ela tinha 9 anos, né? 9 para 10 anos. Hoje ela vai fazer 14. Então, assim, eu tive um pouco de dificuldade, né? E o João e a Maria já são menores, né? Então, assim, eu acho que eu consegui trazer eles mais no meu ritmo. A Júlia tem hora que nós damos umas estranhadas, mas as coisas se resolvem, graças a Deus. Mas uma boa notícia também, Leda. Adolescência independente, querida, na casa de todo mundo. Então, é isso que todo mundo me fala. E nesse trajeto meu, eu aprendi assim, muito com as meninas, minhas amigas da igreja, a não absorver, porque assim, a gente tem que ver a qualidade do conselho que você ouve, do comentário, você vai se arrepender, não vai te dar valor, você só vai educar e depois não vão te dar valor. Eu falei, não vai ser assim, Deus não vai deixar, porque a gente tem no futuro, você, igual a irmã Neuza falou, que tinha medo do amanhã, como que o Gustavo ia fazer, como que se virar, né? Então eu ficava pensando assim, meu Deus, será que vai ser assim? Mas eu parei de pensar assim, eu acho que todo mundo tem um pacote. Porque o que aconteceu com você é que nenhum dos 3 você pegou desde bebezinho. Não foi gradativo. Então, com a mais velha, você teve dificuldade, assim, porque você já pegou ela com 9 anos de idade, né? Mas vocês se relacionam super bem, né, Lívia? Graças a Deus. Né? Os 3 filhos. A gente tem uma relação boa. Eu falo assim que Deus foi bom pra mim, porque assim, eu tinha essa frustração também, que a Elaine assim, não engravidava, assim, no decorrer da minha vida, eu sempre esperei esse dia chegar, e ele não chegava, né? E eu falo assim, meu Deus, e uma vez, num certo momento, Deus usou uma pessoa e falou assim, que via minha casa com muitas crianças. Eu falei assim, Jesus, mas como vai ser?
tem que ser sabia muito que uma vez, não sabia, né? né? As crianças. E Deus mandou e eu tô levando, tô conseguindo minha caminhada. Tem uns dias mais difíceis, tem uns dias mais fáceis, mas Deus cuida. Eu falo assim que uma vez eu conversando com uma amiga, né? Falou assim, ai, como é cansativo cozinhar, como é cansativo lavar muita roupa. Ela falou assim, a Graciele. Ela falou assim, agradeça que você tá tendo para cozinhar, você tá tendo como fazer com os seus filhos, com a sua casa. Então eu comecei a ver por outro ângulo, porque é aquele negócio, você escuta, mas você não precisa absorver aquilo que você não acredita, você não leva para a sua vida. E aí isso está me ajudando muito, graças a Deus. Eu sei que eu sou falha, eu tenho minhas imperfeições, mas eu tenho dado amor. Eu falo, é difícil não ter uma mãe. Imagina eles, tão pequenininhos, sem a mãe. Então Você pôs no lugar dele. Né? Então eu tenho que entender a dificuldade deles, às vezes o que passa na cabecinha deles ali. Então eu tento ver por essa ótica e o que está me ajudando é isso. Eu dou amor, dou carinho, dou correção também, dou umas broncas, mas Deus vai me ajudando. Eu ficava assim, confesso que eu fico preocupada, eu falo assim, meu Deus, e como vai ser amanhã? Porque é aquele rótulo, madrasta, não, eu sou boadrasta, vou chegar lá, eu tenho fé em Jesus que eu vou conseguir ver eles como cidadão. Eu falo para eles, eu estou formando cidadãos de bem, eu tenho fé que eu vou esse legado eu vou conseguir cumprir, Deus vai me ajudar. Então essa é a minha história, eu espero que possa servir de exemplo, que eu estou dando conta. E é uma história linda, né? Você ter uma ideia que você vai gerar e de repente você vê a casa cheia. Então foi muito rápido, mudou tudo, 360 graus assim, ó. Um dia eu dormia, acordei, me chegaram e aí falei, Jesus, e agora? E vamos pra escola, e vamos pro projeto, e vamos tomar banho. Nossa, é cacetada. E vamos pra igreja também, e chega atrasado. E com certeza, tem dado conta, vai continuar dando conta. Linda a sua história, linda mesmo. E também temos a história da Cris. A Cris também tem uma linda história, que quando eu cheguei aqui, eu só ouvi, hoje eu vou ouvir ela contar pessoalmente aqui também. A Cris é uma mãe que as filhas saíram cedo, né? Logo cedo elas já foram morar em outras cidades, que acontece com muitas, né? Espero que não aconteça comigo. Que eu já oro, oh, Jesus, que o Senhor preparou a faculdade pro Júnior aqui do meu ladinho. Mas nem sempre isso acontece. E a Cris teve essa experiência, que de repente ela deve ter até a síndrome do ninho vazio, eu não sei se aconteceu, mas ela vai poder nos contar melhor como é que foi essa experiência. Então, bem isso que aconteceu comigo. No meu tempo todo de convivência com minhas filhas, na realidade só foi 16 anos. Com 16 anos, na adolescência delas, eu tenho 2 filhas. E as duas com 16 anos saíram de casa. Então eu tive a síndrome do ninho vazio. Nossa, me deu até arrepiou agora, Cris. Tive, sofri muito e foi assim, um dúbio sentimento, porque era aquele sentimento assim de que elas estavam saindo para realizar um sonho, mas eu estava com aquela tristeza que minha casa ia ficar sozinha. E elas eram muito novas, aquela coisa de mãe, assim, elas não vão dar conta de morar sozinhas. Mas elas eram pequenas, parecia frágil, mas eram bem fortes. E eu sabia que se elas saíssem de casa, elas não voltariam mais. E foi isso que aconteceu. Aconteceu isso? Aconteceu. Elas saíram de casa na adolescência, as duas queriam fazer cursos que não tinha aqui na cidade, foi para a capital e de lá namoraram, casaram e não voltaram. Mas na minha casa foi bem... Esse foi uma coisa que demorou para eu e o Anilton se adaptar. Mas aí começamos os dois e ficamos os dois. Só teve uma passagem de 16 anos na minha casa com elas. Foi bem pouco. Nossa, foi bem pouco mesmo. Cris, dá um conselho assim pra gente, né? Se a gente tiver que passar, a gente passar o primeiro sofrimento. Sobreviver. Cris. Olha, eu vou falar a verdade, que o conselho é aproveite todos os momentos que vocês puderem de ficar junto com seus filhos. Aproveite todos os detalhes.
Às vezes eu reclamava, ai, tem que levar na natação? Ai, meu Deus, tem que levar lá no inglês? Ai, de novo tem que te levar lá no balé? Então eu reclamava, porque eu tinha que trabalhar, sair do serviço e fazer esse percurso. E quando elas foram embora, eu falei, por que eu reclamava? Hoje eu não tenho ninguém para levar. Então esse vazio, essa síndrome é muito difícil. É um arrependimento que dá porque deixei de fazer. A minha alegria é que nesses 16 anos nós colocamos ela no caminho do Senhor e demos raízes para ela. E eu sempre digo que mãe e família é como um navio mercante. Ele fica no porto até se abastecer. Ele se abasteceu, ele vai para o alto mar. E isso aconteceu com as nossas filhas. Ai, meu Deus. Foi entregar as mercadorias para o mundo. Gente, que experiência, que Deus, né, nos prepare, né, se tiver que acontecer isso. O da Eren tem vontade de ir mais longe ainda, né, Eren? Eu tenho vontade de ir lá para o Canadá. E eu também, assim, eu tive um privilégio, né, de ter o João Vitor. E quando o João Vitor nasceu, então eu tive hemorragia muito forte, passei por coisas muito ruins na minha saúde. E eu vi claramente a mão de Deus, assim, segurando a minha vida para eu poder criar o João Vitor. E depois engravidei do Pedro, depois de 3 anos, quase 4. Engravidei do Pedro. E do Pedro Luca, aí eu veio a notícia que eu estava com rubéola, né? E aí foi aquele sofrimento. Mas um dia, quando o Pedro estava quase para nascer, eu senti aquele desejo de ler o Salmo 147. E a gente estava naquela, né, aquela aflição, assim, que ele já ia nascer e tal, e eu com rubéola. E aí eu fui ler o Salmo 147, chega no versículo 12 e fala assim, louva Jerusalém, o teu Deus, porque ele pôs ferrolhos nas tuas portas e abençoa os teus filhos dentro de ti. Então, naquele momento, assim, uma alegria encheu meu coração, né? E aí, no outro dia, Pedro nasceu perfeito. Eu não tive nada no parto. O parto foi lindo. Então, assim, a mão de Deus, claramente, na minha vida e na vida dos meus filhos, né? Eu pude sentir como mãe. E esse é lindo, né? Um coração grato. Eu estava ouvindo a Cristina falar, né? Sobre o coração grato. E hoje de manhã eu estava lendo algo sobre essa questão da gratidão. Quando a gente tem uma mente grata, né, a gente ocupa essas lacunas que às vezes fica vazia. E nesse texto ele falava assim, quando você tiver que levantar de madrugada, não reclame. Lembra daquela mãe que está orando para ter um filho e ela não tem. Então toda vez que você pensar em reclamar, pense naquela, né, que queria ter e não tem. E aí com certeza você vai ter um coração mais grato e vai viver muito mais feliz. Né? Eu acho que é a mãe com coração grato, né? Sim, mais leve. Mais leve. E hoje o João quer ir pro Canadá, né? Você já deixou ele pronto? Ele vai ser do curso? E eu tenho um segundo episódio também que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu disse que seriam 2. E o segundo foi que depois que minhas filhas já estavam estabilizadas, tudo normal, já tinha um netinho de 3 anos, aconteceu um acidente de carro e minha filha foi salva por um milagre de Deus, porque houve morte no acidente e tudo. Mas isso também desestabilizou nossa família. E entre 45 dias a 50 dias, minha filha Carol, que é a mais nova, passou por mais de 10 cirurgias e ficou na UTI e passou por várias cadeiras de rodas e nossa, foi assim, nós de novo sentimos essa síndrome, porque nós estávamos vendo que eles estavam perdendo ela, mas de novo nós lembramos de quem nos criou e quem nos fortaleceu, e foi debaixo de oração da igreja, de pastores, de amigos, de irmãos de fé, que Deus devolveu a vida para minha filha. E foi muito difícil, muito difícil. E isso nos fortaleceu, porque através de uma oração, uma mãe, ela tem poder.
Um pai tem poder, mas uma mãe, Deus ouve. Porque Ele escolheu essa dádiva para nós, né? Para sermos a mãe. E somos mãe de coração, mãe biológica. E temos essa força. E Deus nos deu essa vitória também, que foi um dos maiores milagres do meu casamento. Eu imagino também, Cris, a sua angústia, né? Deus deu, né? Se lembrar do dia que nasceu, da promessa de Deus se realizando e de repente o medo de perder. Nossa, foi assim, muito. E eu sempre, tipo assim, meio que cobrava de Deus, mas Deus, tu me disse que ela ia ser uma. Ela era uma promessa de Deus e a vida dela tão curta, me tirou tão cedo de casa, depois, tão cedo vai tirar a vida. E eu quase que cobrava isso de Deus. Mas eu tinha, quando os médicos já tinham assinado o atestado de óbito da Carol, eu não aceitava. Eu falei, não, Deus me deu, ela tem promessa e eu tinha certeza dessa vitória. Todos que visitavam, todos falavam, não tem jeito. Tira sua filha daqui porque não tem jeito. Todos tinham certeza que ela ia morrer, mas eu tinha convicção que ela não ia morrer. Tinha convicção. Eu e o Hamilton, nós tínhamos uma convicção assim que só a mãe e o pai para sentir. Isso é coisa Isso que eu linda, ia né? falar, é a mãe, né? O poder de oração de uma mãe, da mãe Muito forte. Eu brigo com o pastor e falo assim, amor, eu sei que você ama, mas você nunca vai entender o que é o amor de uma mãe. Né? Porque assim, parece que é lá dentro, né? O gerar, eu acho que é muito especial para nós, né? É um vínculo eterno. Eu falo que quando eles crescem, pode ser até que, né, a gente fica esperando algo em troca, mas o que a gente dá para os nossos filhos, né, a gente não precisa nem pensar. Eu falo para o Eduardo, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Eu não penso se um dia vai ter retorno isso ou não. Né? Porque é tão bom ser mãe, é tão bom amar um filho. E a herança que Deus nos deu, né? Com e certeza. seremos cobradas depois. Sim. No juízo final, o que você fez com a herança que eu te dei? Você cuidou? Né? Nós vamos ouvir isso. Por isso que a gente tem Então, que guerrear, a né? gente tem que ser a leoa. Seja qual for, né? Porque no caso dela foi uma doença, é um filho adolescente, é um filho que de repente vai preso, é um filho que se envolve com drogas. Seja qual for, né, a circunstância, nós como mães, nós temos que nos posicionar, né? Porque Deus confiou a nós. É uma responsabilidade, né? Bom, e a gente tem aqui uma mãe que tem um filho muito bonito. Tem um filho lindo, né? Seu caçula. Vamos combinar. Ô Zezinha, por favor, Zezinha, não se encha aí. Então, a minha história, eu me sinto a mãe guerreira. E, na verdade, eu sou mãe de 6 filhos, tudo homem. Mas que eu criei mesmo 5, né? Aí, depois, já de criado, Deus também, eu perdi um com 39 anos, para mim também foi muito triste. Até hoje eu tenho muita saudade dele, meu segundo filho. E graças a Deus eu dei conta, eu tenho 5 filhos, né, como eu disse, sou mãe de 6, mas criei 5. Aí tenho meu filho mais velho, tinha 17 anos, meu caçula 5 aninhos. Quando a senhora ficou... Quando eu separei sozinha. Aí eu tive, o César era de mamadeira, tive que tirar a mamadeira dele, porque eu não dava conta de comprar o leite. Tirou a mamadeira. Não dava conta de pagar um leiteiro, né? E graças a Deus meus filhos foi criado bem vestido, as pessoas me ajudavam com calçado, com roupa. E todo mundo que via eles, nossa, ficava admirado de eu ser sozinha, né? Sem a ajuda do pai. E eles andavam bem arrumadinhos, graças a Deus. E então eu também, o pai falou que ia dar pensão, acabou não deu, aí fazia ameaça se eu levasse ele no fora, aí eu larguei mão, falei, Deus vai me dar força, eu vou dar conta, né? Então eu sou vitoriosa, tenho 2 filhos, um que é pastor, e tenho um filho que é piloto agrícola, também foi Deus que abençoou para ele ser um piloto, porque eu mesmo não tinha condições de dar esse estudo para ele, mas ele foi avante. Ele falava para mim, não, eu quero ser piloto. Eu, como, meu filho, você não tem ajuda do seu pai e a mãe ganha pouco? Não, mas eu vou ser.
E eles começou a crescer, foi trabalhando, me ajudando. O Flávio era o mais velho, já foi com frigorífico, trabalhava no frigorífico, trazia carne, eu não precisava comprar carne, e assim foi. E graças a Deus, sou grata a Deus por ter me dado esse privilégio de ser mãe, de 6 filhos e ter os 5 filhos, tudo homem. E deu conta, Deu hein? conta, E deu graças a Deus. E linda, com os filhos tudo, né, casado, já tudo encaminhado. Tenho 9 netos, 2 bisnetos. Oh, meu Deus, a gente chega lá. Gente, eu queria falar, eu admiro muito, na minha família tem muitas mães que criaram seus filhos sem pai. É muito bonito a gente ter filho, mas ter um esposo do lado que cuida, que ajuda, que vai, é mais fácil. Eu imagino, assim, tudo que a senhora passou, porque a minha mãe criou a gente também sem o pai. Meu pai morreu muito cedo e minha mãe teve que criar a gente sem o pai. E assim, nossa, queria externar assim, toda a minha admiração por uma mãe, pela senhora que eu conheço a mais próxima, por ser mãe sem o pai, né? Solteira, criar os filhos. Às vezes a senhora fala assim, eu não tinha condições de pagar um curso tal para ele, mas você dava amor, dava responsabilidade, você dava outras coisas que estruturava ele para ele correr atrás das outras coisas dele. Gente, é muito assim, de respeito uma mulher que cria vários filhos sem o marido do lado. Ocupar essas duas posições, né? Nossa, pai e meu mãe, Deus, né? é pai e assim, mãe, não, não é tem fácil, como não mas admirar com a uma ajuda mulher de dessa, Deus, porque, eu nossa, eu ensino. imagino. Eu imagino porque eu lembro da minha mãe, sabe? E é isso aí, não tem dinheiro para mamadeiro, o pé cresce, não tem condição de comprar tênis, né? Ai, gente, não é fácil. Realmente, né? Eu acho que todos nós ficamos emocionados com cada história, né, que nós ouvimos aqui essa noite. Para mim é sempre uma alegria ouvir histórias de mães, de superação, né? Porque isso nos fortalece para que a gente vai dar conta. De um jeito ou de outro a gente dá conta. Seja a mais nova até a mais experiente. Então que nesse dia, né, o Dia das Mães, seja o dia mais especial para você, né? Que Deus te deu a dádiva, né? A oportunidade de ser mãe. E eu quero ouvir a consideração final de cada uma, com rápidas palavras. Eu gostaria de começar pela Elaine, rapidinho. Nós já estamos nos despedindo desse momento papo de mãe, que para mim foi uma delícia. Estou até pensando em fazer mais vezes. Eu penso que não importa qual mãe você é mãe de coração, é mãe adotiva, é mãe biológica, aproveite cada minuto, cada instante, esse momento de ser mãe, porque faça as palavras da Cristina, porque eles vão embora cedo, eles são criados para a vida. Então que vocês, né, que todos nós podemos curtir cada instante, né, cada pirulito, cada bagunça, cada momento incrível assim que a gente pode ver com eles. A palavra do Senhor diz em Salmo 127, 3, que os filhos são herança do Senhor. Então, como eu disse aqui, eles são herança do Senhor. E essa herança nós temos que cultivar para entregarmos a Deus. Tudo que nós fizermos para Ele, seremos cobrados. Eu desejo a todas as mães, especialmente da ADTL, que continue cuidando, orando para o seu filho. Não desista dos seus filhos. Orem, orem e orem. E lute pelos seus filhos. E desejo a todos um feliz Dia das Mães. Eu também quero agradecer essa oportunidade, esse momento, né, que a gente teve aqui. E desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães da DTL. E falar que é bom ser mãe, é prazeroso. E que Deus está com você, mãe, em qualquer circunstância. Às vezes seu filho não está perto de você, às vezes está fora dos caminhos do Senhor. Mas não desvaneça, não perca sua fé, porque Deus pode trazer seu filho no momento certo, no momento que Deus determinar, a sua vitória vai chegar na sua vida, na sua família também. Eu quero deixar aqui algumas considerações que foram assim, versículos, palavras que me fortaleceram muito.
me fortalece, na verdade, né? Porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E quando alguma coisa quer me abater, eu me apego a esses versículos. E eu queria, assim, de especial, deixar para as mães que têm filhos que são portadores de necessidades especiais. Porque nós que temos filhos portadores de necessidade especial, além de uma luta, do dia a dia que um filho típico tem, nós temos que ter um olhar além. Algo que nos exige um pouco mais. E às vezes aquilo que a gente não tem. A gente tem que arrumar força. E essa força, ela vem de Deus. Só pode vir de Deus. Então, são alguns versículos aqui, rapidinho, que para fortalecer a sua fé. Primeiro está aqui em Mateus 6:34. Dizer para você, mãe, viver um dia de cada vez. Comemorar cada conquista que o seu filho tiver. Então fala assim esse versículo: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então nós vamos vencendo um dia de cada vez, é uma vitória. Mateus 11:28, o dia que às vezes vem aquela aflição, em Jesus nós encontramos o alívio. Em Deus nós conseguimos alívio para a nossa alma. Porque diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então é nele que nós encontramos alívio para a nossa alma. E um outro trecho da palavra de Deus que fala forte comigo, está em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6 e 9, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, em ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Porque muitas das vezes a nossa mente tenta vagar e a paz parece que vai fugir da nossa vida. Em Deus nós temos paz, quando nós entregamos tudo no Senhor. E aqui Ele nos ensina, no versículo 8, finalmente, irmãos, tudo pensar. O que nós devemos pensar? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, de alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, pensar e focar em coisas boas. Né? As nossas dificuldades a gente deixa de lado e foca nas coisas boas. A paz vem de Deus. Amém. Bom, a gente tem escutado que o exemplo arrasta, né? Ah, sei. E no Dia das Mães eu não posso esquecer da minha mãe, né? Que já não está comigo, já está com o Senhor. Mas a minha mãe era uma mulher assim que nos ensinava a Bíblia de maneira extraordinária e também ela orava bastante. Eu acordava de madrugada com a minha mãe, com a mão na minha cabeça, orando por mim, pedindo a Deus. Então, uma mãe que orava muito. Mas tinha uma coisa que ela fazia que era fenomenal. Ela cantava louvores a Deus o dia inteiro. Era costurando, era fazendo almoço, fazendo pão, o que fosse, limpando a casa. Ela cantava muito, muito. Minha mãe cantava muito. E desde pequena eu aprendi que o louvor traz libertação, que o Senhor habita no meio dos louvores. Então, mãe, você que talvez não saiba como é que você vai vencer, como é que você vai dar conta
Então, comece por aí, leve Deus para sua casa, o Senhor habita no meio do louvor, então cante o dia inteiro, ore, ensine a palavra de Deus aos seus filhos e você vai dar conta. Pra mim, esse Dia das Mães é muito especial, porque é o primeiro Dia das Mães que eu vou passar sendo mãe com o Davizinho no colo. E eu peço que Deus continue dando graça, sabedoria para todas nós, para que nós, a cada dia, possamos estar cuidando da nossa herança. Feliz Dia das Mães. Eu também quero desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães. Principalmente para mim também, né? Eu sou a mãe mais experiente. E eu sou grata a Deus. Então eu sempre falo, obrigado, Senhor, por eu ter alcançado, ver meus filhos tudo casados. Eu desejo a todas. Obrigada, Paola, por você ter me convidado. Amém. Para mim é um privilégio estar com todas vocês aqui. Também já quero agradecer a cada uma. Um feliz Dia das Mães. Aproveitem o dia de vocês. Né? Eu falo que já fico me preparando para esse dia, Dia da Mãe. Então vocês também lá na casa de vocês, aproveitem. Esse ano é um ano atípico, né? Por causa da quarentena, mas você que tem a oportunidade de estar com sua mãe, esteja. Os que não tiverem, ligue para a mãe, mande mensagem. Isso alegra o coração de uma mãe, né? E faz muito bem para nós. Então que Deus continue abençoando vocês, cada uma de vocês, todas as mães da DTL. Em especial também quero deixar meu abraço à minha mãe, né, que também foi uma leoa aí para estar lutando por nós. Eu tenho grandes referências de mãe, minha mãe e minha avó. Olha só, as duas para mim foi uma bênção e exemplo, como a Ellen diz, os exemplos se arrastam, né? E com certeza eu tenho passado isso pro meu filho, e ele vai passar para os filhos dele e assim vai. Que Deus abençoe você. E há um tempo atrás eu vi um poema, a qual assim eu me identifiquei demais, achei perfeito. E hoje, para simplificar todas as minhas palavras que eu gostaria de falar, eu convidei a irmã Graciele e ela vai estar lendo esse poema. Preste bastante atenção e guarde no seu coração. Tenho certeza que em várias fases da sua vida você vai lembrar desse poema, porque eu lembro. E você vai falar assim, eu vou dar conta. Deus abençoe, um beijo no coração, aplausos para todas as mamães. De Rafaela Carvalho, vamos dar conta. Você vai dar conta. Na calmaria, na bagunça, no socorro. Isso só pode ser um experimento científico. Você vai dar conta. Você vai dar conta nos finais de tarde, nos banhos, pijamas e nos dentes nascendo. E quem iria adivinhar que nascem tantos dentes dentro de uma única boca? Ah, você vai dar conta nas birras, na curiosidade dos 8 anos, na marra dos 12 e no isolamento dos 14. Você vai dar conta na praia, na montanha, na chuva, na rua e lá na fazendinha no mundo do Bita, que é de manhã. Você vai dar conta ao repetir 6.302 vezes para que não arranque o brinquedo do irmão, para que coma na mesa e para que não coloque roupa limpa no cesto. Ah, você vai dar conta às 7h19 da manhã de segunda, quando ninguém quer colocar o tênis, e nas quinzenas em que a virose parece pular de um filho para o outro. Ah, você vai dar conta. Você vai dar conta no passeio com a fralda explodindo porque a bolsa de fralda ficou lá em casa. Ah, você vai dar conta ao sonhar acordada com viagens sem crianças para lugares paradisíacos. Ah, você vai dar conta. Você vai dar conta. Você vai dar conta no terremoto. Você vai dar conta no furacão, no arco-íris e na reunião de última hora com a coordenadora da escola. Ah, você vai dar conta nos dias em que acreditar não entender bolhufas sobre a arte de educar e nos dias em que todos estiverem na cama com os dentes escovados antes das 8h30, todo mundo lá deitado. Ah, você vai dar conta, vai ter grito silencioso, vão ter choros escancarados, lágrimas engolidas, vai ter superação, vai ter aula de autoconhecimento, vai ter crise existencial, vai ter brigadeiro de colher,
vai ter frustração, vai ter lição de humildade e pedido de ajuda, vai ter mudança, vai ter transformação, vai ter culpa, vai ter medo, vai ter caminhar com os olhos vendados, vai ter fé. Ah, como vai ter fé? Vai ter riso, vai ter vontade de parar o relógio, vai ter desejo de congelar momentos. Como serão tantos momentos de congelar os momentos? Vai ter felicidade se espalhando por todos os cantinhos da casa, tomando conta da alma, preenchendo o coração. Vai ter gratidão, sim, vai ter gratidão. Que tenha gratidão. Vai ter história, vai ter você e vai ter os seus eternos bebês. Vai ter amor, amor para dar, amor para vender, amor para emprestar. E é por isso, de um jeito ou de outro, a gente dá conta.